Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre máscaras! Então vamos mostrar diversos tipos de máscara e para que cada uma delas serve. Como por exemplo, máscara de pano, máscara cirúrgica ou PFF2, que é similar à N95. Nós somos os viajantes de estação em estação. Eu sou o Igor. E eu sou a Lilian. Para quem não sabe, eu sou biomédica e eu tenho um mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Então hoje nós vamos trazer muitas informações pautadas na ciência. Ao fim, vou mostrar também para vocês um estudo da Universidade de Tóquio, em que mostra a comparação da eficácia entre diferentes tipos de máscaras, ok? Antes de qualquer coisa, lembramos que o distanciamento social é tão importante quanto o uso de máscaras, bem como também o uso de álcool em gel. Então não esqueçam de passar sempre e de tomar bastante cuidado sempre que vocês precisarem sair de casa ou então forem sair de casa, ok? Vamos falar então agora sobre as máscaras. Então essa daqui é a máscara de pano. O ideal é utilizá-la em lugares abertos, que não tiverem muita aglomeração. Então se você for para um parque ou coisa do tipo, não tiver muita gente, então uma máscara de pano ela vai servir bem. O problema da máscara de pano é que ela não veda completamente o seu rosto e a maioria delas é presa aqui na orelha. Além do que, muitas não possuem um tecido filtrante adequado. Então ela é muito fina, respirável, claro, acaba sendo mais fresca do que outros modelos, mas em contrapartida, você pode acabar se contaminando exatamente porque o ar ele pode entrar tanto aqui por baixo, nas laterais, ou aqui em cima. A OMS recomenda, desde o comecinho da pandemia, lá no ano passado, que as máscaras de pano, elas são melhores se feitas em 3 tecidos diferentes. Sendo que uma camada é de tecido hidrofóbico, como por exemplo o poliéster, outra camada de tecido sintético e a outra camada de tecido absorvente, como é o caso do algodão. Mas novamente, se não for a máscara que você tem, use a máscara que você tem. Uma opção para quem usa a máscara de pano e como eu, precisa usar óculos e ele fica embaçando, é usar o clipe nasal. A gente tem esses clipes nasais aqui que a gente comprou no Mercado Livre mesmo, de um artesão, né? E eles são autocolantes, né? Então vamos mostrar aqui, né, como eles funcionam, né? Que a gente tem o clipezinho nasal, tá vendo? Vamos colocar aqui na máscara. Então pronto, aqui a gente colocou agora o clipe nasal aqui em cima, tá vendo? Nas nossas máscaras de pano. Ele é autocolante, ficou coladinho certinho e agora o ar não tá mais saindo aqui por cima, né? Se a máscara for bem vedada, né? Aí você vai sentir que ela melhorou significativamente. O vírus, ele vai passar mais pela parte filtrante da máscara, né? Em vez de passar pelas bordas e tudo mais. E esse é o lugar aqui que mais probabilidade dele entrar e sair sem ser convidado. O clipe nasal resolve isso e também resolve a questão dos óculos. Dos óculos, né? Para quem fica com óculos embaçado, aqui, isso aqui já resolve. Então eu recomendo muito arranjar um clipe nasal. Ou então comprar alguma máscara que já tenha um clipe nasal. Uma outra opção de máscaras artesanais em malha são as máscaras com tecido antiviral. Nós temos aqui 2 modelos que elas são enriquecidas com prata. O que significa isso? Que em média de 5 a 10 minutos, o vírus que entrar em contato com essa malha, ele será desativado, ou seja, os íons de prata eles vão agir na cápsula viral e ele vai acabar morrendo. Mas não significa que porque ela tem a malha antiviral, que ela filtra mais. Significa que quando o vírus entra em contato com a máscara, ele vai se inativar em até 5 minutos. Mas no momento em que você está respirando, pode ser que o filtro passe, né? Então não significa que ela é mais segura, eu diria. Não significa que ela filtra mais. Só significa que você pode utilizá-la por mais tempo, ou então que você pode guardá-la sem se preocupar com a contaminação, da mesma maneira que você faria com uma máscara normal. Então ela tem algumas vantagens nesse sentido, mas não se enganem, não significa que ela filtra mais do que as outras, ou que veda mais do que as outras, tá? Entretanto, há alguns problemas relatados referentes a máscaras antivirais por conta dos seus íons de prata e da sua prejudicialidade ao ser humano, aos animais e também ao ambiente. Então talvez não seja uma boa ideia utilizar não. Evitem também utilizar máscaras de pano que tenham costura no meio. Isso porque na costura tem pequenos furos pelos quais o vírus pode passar. E agora vamos falar sobre as máscaras cirúrgicas. Nós temos aqui 2 modelos, uma delas foi comprada na farmácia mesmo, produção nacional, super recomendada, que é essa que o Igor está usando. O diferencial dela é que prende atrás. Aqui ó, você prende atrás, ó.
da orelha. Então ela acaba vedando muito mais. Outra opção, nós compramos pela internet. E olha, esses negócios da internet, às vezes tem que tomar cuidado. Porque é uma máscara de qualidade extremamente duvidosa. Olha aqui, gente. Precisa da mulher ficar assim? Não precisa. É uma dessas azuis. Ela tem o clipe nasal e ela é colocada atrás da orelha. Só que, com o passar do dia, ela acaba, esse elásticozinho aqui, ficando muito frouxo e acaba passando muito ar aqui pelas laterais. Então, a nossa recomendação é usar a que passa atrás da cabeça. A que passa atrás da cabeça, ela é mais eficaz, né? E a que passa na orelha, ela é menos eficaz, ela veda menos nos cantos, embaixo e tal, né? Então, a gente tem essa recomendação. Agora, essa máscara aqui, que é a máscara cirúrgica, ela é de uso único, então você usa uma vez e depois descarta ela no lugar adequado. Posso reutilizar? Algumas pessoas me perguntaram se pode reutilizar. Bom, eu não recomendaria reutilização, mas na falta você pode reutilizar, desde que você coloque a máscara dentro de um envelope de papel, por exemplo, né? E deixe lá por 7 dias, para que o vírus que talvez esteja na máscara seja inativado. Mas se ela tiver com um odor ruim ou alguma mancha, descarte. E é o que eu recomendo, na verdade, utilize uma máscara por vez. Além disso, para essa máscara especificamente, conforme você fala, conforme você sai e ela fica úmida, é essencial que você a troque, porque ela vai perder a propriedade filtrante dela a partir do momento que ela fica úmida. Outra coisa importante sobre essa máscara é preferir aquelas que tiverem um clipe nasal. Essa que a gente está utilizando, ela tem um clipezinho nasal, então você consegue fazer assim, né? E moldar ao teu rosto. Se não tiver, então você coloque um clipe nasal nela, né? Por si mesmo. E agora, quando você deve utilizar uma máscara cirúrgica? Aí você deve utilizá-la quando você estiver em lugares abertos ainda, tá? Mas que já tiverem uma maior quantidade de pessoas e tudo mais. Aí você dê prioridade para a máscara cirúrgica de 3 camadas. Tá Especialmente certo? agora que tem essas novas variantes, é importante que você use máscaras com capacidade filtrante maior do que uma máscara de pano convencional, algo que vede mais o seu rosto. Lembrando que a gente se preocupa sempre em nos proteger e proteger o próximo também, porque você pode ser um paciente assintomático. As variantes, né, que nós temos agora no Brasil, como por exemplo a P1 de Manaus, ela tem uma transmissibilidade maior. Então, utilizar máscaras melhores é uma coisa que você deve considerar. Você vai estar talvez pecando por excesso, mas é melhor, não é? Então, pensem em utilizar máscaras melhores. Vale lembrar que a máscara cirúrgica ela tem de ser tripla. Então, leia no rótulo da máscara que você está comprando se ela tem 3 camadas. Considere também utilizar 2 máscaras. No caso, você usa uma máscara cirúrgica e por cima você coloca uma máscara de pano. Assim você vai estar se protegendo com uma camada a mais. Então, se você precisar ir num lugar aberto, mas que tenha alguma aglomeração, então você não coloque só a cirúrgica, coloque uma de pano por cima, e de preferência se essa de pano for bem vedada, tiver um clipe nasal aqui em cima, tudo mais, assim você vai estar se protegendo ainda mais. Então agora nós vamos falar sobre as PFF2. PFF2 significa peça facial filtrante. PFF2 é o nome do padrão brasileiro ou europeu para respiradores que filtram pelo menos 94% das partículas com pelo menos 0,3 micrômetros de diâmetro. Ou seja, muito pequeno. O vírus ele pode até ser muito pequeno, mas a maioria das vezes ele vem nas partículas, nas gotículas que a gente espere quando fala. Então elas acabam sendo filtradas porque ele fica numa partícula maior do que somente o vírus. É muito difícil você achar apenas o vírus. Exatamente, né? Como por exemplo aerossóis, né? Que ficam no ar. Em suspensão pelo ar. Né? Eles têm um diâmetro maior do que o vírus em si, então consequentemente boa parte delas são filtradas. Aqui vale um adendo, né? Mas e as máscaras N95, né? Bom, a gente tem, na verdade, para esses tipos de respiradores que filtram aproximadamente 94, 95% das partículas, pelo menos uns 3 padrões, né? O padrão PFF2, que é o brasileiro ou europeu, o padrão N95,
que é o padrão americano, e aí no padrão americano especificamente, o número da filtragem é de 95%, né? Diferente do padrão brasileiro, que é 94%, mas assim, na prática, eles são equivalentes. O que você lê sobre N95 e PFF2 vai ser a mesma coisa. Tanto que aqui no Brasil, às vezes o pessoal vende as PFF2 com N95. Como N95 fala que é N95 e tudo bem, ok. É a mesma coisa praticamente. São equivalentes os padrões, embora eles tenham uma certa diferença. E aí você tem um outro padrão, que o pessoal está usando muito, que é a KN95. Essa KN95, ela vem da China. A gente vê realmente muito pessoal usando, escrito aqui na lateral, KN95. Mas ela ainda não foi aprovada pelo Inmetro e nem regularizada pela Anvisa. O que isso significa? Quer dizer que elas ainda não passaram nos padrões de testagem e qualidade brasileiros. Então, nesse caso, a gente recomenda muito que você compre as máscaras nacionais. E existem muitas marcas muito boas. Vamos deixar aqui na descrição a lista de marcas brasileiras que são confiáveis e que você pode comprar de PFF2, que variam desde preços dos mais baratos, R$2, R$3, até os mais caros, como essa daqui, a Aura, né, da 3M, ela tá custando uns R$30. A gente comprou no começo da pandemia ano passado e a gente pagou R$8 por ela, e hoje em dia já tá R$30, R$40. Então, o ponto da KN95 é que não necessariamente ela é não eficaz ou ruim, ela pode ser boa. A diferença é que, como ela não tem a certificação do Inmetro, é difícil de você saber se ela é falsificada ou não. A sorte é que a Anvisa já publicou uma lista de KN95 que não é simplesmente eficaz. Você pode olhar no Diário Oficial da União. Então aqui, nessa página, que eu vou colocar na descrição do vídeo, você consegue verificar a lista de KN95 que não é confiável, que não tem mesmo padrão de proteção. Além disso, a KN95 ela prende na orelha, tá? Enquanto todas as PFF2 prendem atrás, tá vendo? Tem a presilha aqui atrás. O que normalmente está associado a mais eficácia, tá? Porque ela dá mais pressão no seu rosto. E outra coisa, uma diferença também que a gente percebe, porque essas máscaras, elas são sim mais grossas, você se sente mais aflito usando elas, mas é uma questão de adaptação. O ser humano se adapta a todas as condições. Talvez a primeira vez que você colocar, você vai se sentir meio claustrofóbico assim, mas depois você se acostuma. Se você acostuma, confia, que acostuma. Então, no caso, esses respiradores aqui, eles são muito importantes se você estiver num lugar com muita aglomeração. Então, qualquer lugar que seja fechado ou que tenha muita gente, eu recomendo que você utilize essas máscaras aqui. Por exemplo, se você precisar viajar num avião, gente, usem essas máscaras. Elas vão ser as que vão te proteger mais. Exatamente. Se você tiver de fazer uma compra no supermercado, de ir à farmácia, em todos esses pontos que tem um fluxo muito grande de pessoas, a recomendação agora é usar a PFF2. E é importante que, já que elas são desconfortáveis de usar, que você esteja usando algo que se adapte melhor à fisionomia do seu rosto. Então, essas aqui, elas são bem interessantes porque elas se abrem na lateral, ajustando perfeitamente, tanto em cima quanto embaixo do seu rosto. E você não se sente preso. Esse outro modelo aqui é interessante porque você consegue ajustar o elástico. Então, se você já sente que ele está começando a ficar meio ruim, você vem e puxa. Além disso, é interessante, na parte do clipe nasal, ela possui essa borrachinha para ser mais confortável. E também, se possível, uma proteção extra aqui onde fica fixado o elástico. Até porque é algo que você vai puxar. E essas máscaras, elas podem acabar arrebentando aqui a lateral. Então, se você investe em uma máscara que tem esse tipo de conforto e qualidade, ela vai durar mais tempo. E aí você pergunta, tá, mas eu posso reutilizar essas máscaras, esses respiradores PFF2? Sim. A resposta é sim, você pode reutilizá-los sim, sem problemas. A nossa recomendação qual que é? Depois de utilizá-la, você deixa ela pendurada em algum lugar, que seja arejado, que ventile e tudo mais, por pelo menos 3 dias, para reutilizá-la novamente. A gente tem aqui algumas opções que você pode adaptar na sua casa. A primeira delas, que todo mundo deve ter, é um cabide. Ok, o cabide você pode vir aqui
e prender ela aqui. Mas ó, você não vai prender ela dentro do armário, não. Você vai colocar em algum lugar que esteja arejado e tudo mais, né? Põe aqui, né, a sua máscara e reutiliza ela depois de passado pelo menos 3 dias. Porque daí, se é possível que tenha algum vírus na máscara, ele vai morrer. A gente tem também esse prendedor aqui de varal, ó, excelente também para você colocar as suas máscaras penduradas para guardá-las e para reutilizá-las depois, né? Uma outra opção também que a gente achou bem interessante foi adaptar esse suporte de porta, porque além das nossas máscaras, a gente também consegue pendurar os nossos face shields. Exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um trabalho e você vá 5 dias úteis por semana nesse trabalho. Então, você pode ter, por exemplo, 5, né, dessas máscaras aqui, pendurá-las, né? E aí você escreve em algum cantinho aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para você saber qual é o dia da semana que você vai reutilizar essa máscara. Você vai deixar ela sempre descansando o tempo que da próxima vez você vai reutilizá-la. Outro ponto que é importante em relação a essas máscaras é que se o elástico já não está mais funcionando, se você vê que ela não está íntegra, né, que com o uso ela começou a apresentar alguma mancha, se ela está com algum cheiro forte, isso é sinal de que ela não está mais funcionando bem. E aí, sim, você deve descartar. Descarta ela definitivamente. E a recomendação é não utilizá-la por mais do que 10 vezes. A forma de utilização dela envolve camadas eletrostáticas que filtram as partículas. É uma tecnologia que é ciência de foguete praticamente. Então, com o tempo, essa carga eletrostática ela pode ir diminuindo, né? Então, exatamente por isso que não é recomendável você deixar ela tomando sol, você borrifar álcool ou qualquer outro tipo de... Exatamente por isso. Lavar também, você não pode lavá-la, né? Justamente para que essa carga eletrostática ela não se perca e tudo mais. Então você não pode lavar, não pode passar álcool, não pode fazer nada disso com essa máscara. E também tá? não precisa de deixar no sol, porque os próprios raios ultravioletas eles podem acabar dando algum problema nessa carga eletrostática que tem no meio dela. Outro ponto é que você não pode dobrá-la. Ela tá dobrada assim, desse jeito, do jeito que ela veio, tá? Mas você não pode vir... Eu não vou dobrar aqui porque eu não quero desperdiçar a minha máscara, né? Mas você não pode dobrar ela do jeito... Dobrar ela aqui no meio, né? Você tem que deixar ela do jeito que ela veio na embalagem dela, então. Não use PFF2 com válvula. Isso porque a válvula filtra o ar que entra, mas libera o ar que sai sem filtro. Ou seja, é uma máscara egoísta, pois te protege, mas não protege os outros. Barba também não é recomendado, corte-a quando puder. E quanto mais longa, pior, pois faz pequenos buracos nas bordas da máscara, por onde o vírus pode passar. Vamos ensinar a colocar. Primeiro, higienize as mãos com álcool em gel, por exemplo. Tire a máscara da embalagem e abra. Puxe os 2 elásticos e passe-os por cima da cabeça. Um elástico fica no pescoço e outro fica na cabeça. Veja se a máscara está toda estendida. Com as 2 mãos, ajuste o clipe nasal. Depois, faça testes de vedação, expirando o ar com força. Veja se sai ar pelas bordas da máscara. Deve sair só um calorzinho, mas um vento não. Quando for tirar, tire primeiro o elástico de baixo e depois o de cima. Então, observando os respiradores aqui que são comercializados no Brasil, normalmente eles têm aqui o selo do Inmetro, tá vendo? Sempre tem o selo do Inmetro aqui no cantinho. Você pode conferir para autenticá-la, né, de certa forma. E também tem informações dentro, né, da máscara, como essa daqui da Aero 2, da GVS, ela tem as informações aqui dentro, como por exemplo esse número aqui do CA, que você pode ir no site lá e confirmar se ele é válido. Vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Na realidade é super simples, você vai entrar aqui no site consultaca.com e vai colocar o número do CA aqui. Pronto, olha só. Aí ele vai trazer aqui todas as informações, né, da tua peça facial, filtrante, né? E aí você confere, né, vê se realmente está de acordo com a máscara que você comprou. Esse site ótimo, que é o PFF para todos, né? Aqui você vai saber onde comprar máscaras PFF. Então, tem vários revendedores aqui para todos os estados. E tem também esse excelente perfil no Twitter, que é o Estoque PFF, que vai dizendo onde tem estoque PFF, onde você pode comprar. Sempre que surge na internet aí algum estoque, tem para você comprar. E eles colocam aqui, então recomendo que vocês sigam. E esse Instagram aqui do Qual Máscara é muito bom também, eles são excelentes para conscientizar sobre o uso de máscaras. E sobre os face shields? A gente vai falar desses 2 modelos
E é muito importante você se atentar quando comprar um face shield para alguns detalhes. Um deles é, ele precisa proteger aqui a lateral do seu rosto. Ó, o meu aqui protege bem a lateral do rosto, tá vendo? Agora já o da Lilian, que ela tá usando, não protege tão bem. Esse aqui é um modelo mais simples que a gente comprou bem no começo da pandemia. Então, ele acaba embaçando muito, ele já quebrou para todo lado, não é resistente, a gente não recomenda. Mas esse outro que a gente tá usando agora, além dele proteger a lateral, ele tem um elástico bem mais rígido e aqui também forma um vácuo que passa o ar, então ele acaba não embaçando. Sucesso. Pois é, gente. Agora, eu devo usar só o face shield? Jamais. Tá certo desse jeito? Não, eu tenho que necessariamente usar por baixo uma máscara. Dessa forma, as partículas que tiverem trajetória retilínea vão bater no meu face shield, não vão chegar a mim. Mas é claro, sempre tem as partículas que podem dar a volta aqui, pelo lado, por baixo, de ter uma máscara embaixo do face shield, senão não vai servir para nada, não vai servir simplesmente. Outra coisa, eles vendem umas máscaras que eles chamam, que coloca tipo aqui embaixo, sabe? De plástico. Não serve para nada não, tá? Não usem aquelas máscaras. Agora eu vou mostrar para vocês um estudo da Universidade de Tóquio, em que eles colocaram 2 manequins dentro de uma caixa de vidro, virados um de frente para o outro. Um dos manequins expira vírus, como se ele estivesse espirrando, e o outro manequim inspira o vírus. E aí a ideia deles era colocar os 2 manequins, um de frente para o outro, e testar em diferentes distâncias e também com o uso de diferentes máscaras, sejam elas de pano, cirúrgica ou N95. Os 2 manequins foram colocados em distâncias de 50 centímetros, ou seja, bem próximos. Considerando as medidas de RNA viral detectadas no receptor por método RT-PCR, o mesmo método aplicado em humanos com o cotonete, se o transmissor não usar nada e o receptor usar máscara de pano, são 37% de redução de RNA viral. Se usar cirúrgica, 50%. Se usar N95, 86%. Em um teste, colocando fita adesiva ao redor da N95 para melhorar a vedação dos manequins, redução de 90%. Agora, se o receptor não usar nada e o transmissor usar pano, então 57%. Com cirúrgica, 58%. Com N95, 96%. Com a fita adesiva na N95, 99%. Note que a N95 protege bem as outras pessoas, mais do que proteger você mesmo. Também vale a pena dizer que nesse estudo a fita adesiva só foi colocada na N95 para fins de teste com os manequins. Você não deve colocar a fita adesiva quando for usar uma PFF2, ok? Temos outros cenários, como podem observar em tela, onde ambos estão usando máscaras com variações. O importante é verificar que com a N95 você está mais bem protegido, embora não seja 100%. Portanto, usem máscaras de acordo com a eficácia. Com N95 ou PFF2, você está mais seguro, mas o distanciamento ainda é necessário. Também fizeram testes mostrando distância, primeiro a 20 cm. Expandindo para 50 cm, houve 62% de redução do RNA viral, para 1 metro, 77%, ou seja, distanciamento social. Nós sempre compramos potes maiores de álcool, tanto em gel quanto líquido, e vamos repondo nesses potinhos pra gente poder sair pra rua. Esse aqui é um modelo que eu acho bem interessante, porque você pode deixar ele pendurado na sua bolsa e é bem fácil de você pegar. E eu também sempre levo o álcool líquido pra borrifar junto com esses papéis aqui, pra você limpar alguma coisa, limpar seu celular, as chaves durante o dia, e isso é bem importante, porque com o álcool gel não é recomendável de você limpar os seus artigos eletrônicos, eles podem estragar. Então, o álcool líquido é melhor. Uma outra opção mais prática do que carregar o álcool líquido é você ter esses saquinhos com lenço umedecido. Ele é descartável e ele protege tanto de vírus quanto bactérias. Então você pode passar ali na superfície, no volante do seu carro, onde você for pegar, ali no ônibus, e você tem, obviamente, um pouco mais de garantia. Agora você saiu e não sabe onde guardar a sua máscara. Se você for se alimentar, então não dá simplesmente para deixar pendurada na orelha, embaixo do queixo, ou guardar diretamente no seu bolso. Lembrando que aqui na frente é sempre contaminado, não é recomendável você ficar tocando. Então você vai tirar pelas alças, e a minha recomendação é você ter esses saquinhos de mercado mesmo, de colocar
comida. Eles são herméticos, né? Ou seja, eles abrem e fecham aqui e você pode guardar a sua máscara e mantê-la em segurança lacrada. Você pode simplesmente pegar e escrever aqui na frente, sujo, limpo, colocar o nome das pessoas da sua casa, né, dos seus filhos, e aí cada um ter pelo menos 2 desse, um com máscaras sujas e outro com máscaras limpas. No mais, desejo a todos vocês que se cuidem, que tudo de bom aconteça com vocês, que este Covid não venha a infectá-los, nem a vocês e nem a família de vocês, que todos possamos passar por esse período que estamos passando saudáveis e também financeiramente bem. É isso. Gostou? Inscreva-se em nosso canal. Deixe um joinha. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal, você vai gostar. Nós temos vídeos sobre guias de viagem, tutoriais, curiosidades. Tenho certeza aí que vocês vão conseguir viajar com a gente aqui com o nosso canal.